E esse jogo contra o Blooming serviu para que o Santos reafirme algumas questões que precisam ser tratadas com urgência no Santos. Segunda-feira, dia 3 de julho, se inicia a janela de transferência. Teremos um período até agosto, dia 2 de agosto, para contratar e também liberar jogadores que não rendem absolutamente nada no Santos. O jogo contra o Blooming deve ter servido, ou deveria ter servido, para que Falcão, Rueda, membros do CG e demais responsáveis da diretoria do Santos tomem algumas atitudes para aproveitar esses últimos 6 meses da gestão do presidente Andrés Rueda, para evitar o que seria uma tragédia, pela primeira vez na história, o Santos disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. É uma gestão que nos últimos anos, aliás, se elegeu prometendo austeridade financeira, colocar a casa em ordem, mas também prometeu que em 2023 conseguiria trazer reforços de qualidade, né, para ser um ano um pouco mais tranquilo para o torcedor santista. Até o momento a gente não vê isso. A gente viu um Santos ter que recorrer ao funding de empresários para emprestar dinheiro para pagar salário de jogador. A gente viu novas derrotas em clássicos, novas eliminações, briga para não cair em um determinado momento no Campeonato Paulista, né? O fantasma de uma Série B no Paulista, de novo, assombrou o torcedor santista. No Campeonato Brasileiro, a gente só está caindo de posição. Estamos a 11 jogos, enquanto eu gravo esse vídeo, sem vencer. 3 derrotas seguidas na Vila Belmiro e agora um empate, né, contra o Blooming. 4 jogos seguidos sem vencer na Vila Belmiro. E precisa de senso de urgência. Esse senso de urgência precisa acontecer agora, na janela de transferência. Já era para o Santos, já está fechado com algum jogador. E aí no dia 3, primeiro dia da janela aberta, que é quando você já pode registrar os jogadores, o cara já está no CT Repelé treinando, para não perder tempo. Mas é um Santos que, de novo, a sensação que dá é que vai esperar até os 45 do segundo tempo dessa janela para apresentar algum jogador. E eu não posso ser hipócrita e dar falsa esperança ao torcedor de achar que vai ser um reforço que vai ajudar o Santos, vai levar o Santos de patamar. Eu não sei, porque é uma diretoria que promete reforços de peso, promete pacotão de jogadores e a realidade é diferente. Ou a realidade não é compatível à expectativa do torcedor. O torcedor espera reforços de peso e o torcedor recebe 3 jogadores da Água Santa. Recebe Vladimir, que essa gestão tinha rescindido o contrato e essa mesma gestão, por falta de competência, não é nem de falta de opção no mercado, vai e traz de volta. Traz o Lucas Lima. No Paulista fez bons jogos, mas agora que o bicho está pegando, que precisa ter um jogador que seja experiente, né, que bata no peito e assuma a responsabilidade, some em campo. Não é capaz nem de conseguir, né, fazer um gol de pênalti num jogo como esse contra o Blooming, que poderia garantir ao Santos aí 100 mil dólares. Ah, Nájila, é pouca coisa. É pouca coisa, mas para um time como o Santos é o que tem, né, para tentar ganhar. Então precisa desse senso de urgência nessa janela de transferência, né? Como até vou ser repetitiva aqui, é um Santos que não ganha clássico, é um Santos que não ganha times da primeira parte da tabela, né? O Santos ganha de times que estão abaixo da tabela, ganha de Iguatu, ganha de Ceilândia, de times de menor expressão também do Campeonato Paulista, né? Goleou da Portuguesa, enfim, mas quando pega jogos mais difíceis, o Santos não tem a capacidade de fazer isso. E precisa contratar, principalmente porque o elenco é ruim e é um elenco também que é jovem. Então, não dá para o Santos ficar nessa de ficar depositando toda a santa janela
essa esperança nos jovens. A gente não consegue contratar porque o Santos não tem dinheiro, então vamos com a molecada. Sobe alguém ali do sub-20 ou alguém que não tem mais idade para o sub-20 e não estava com sequência, bora colocar esse moleque para resolver o problema. E sabe o que vai acontecer? A gente vai continuar queimando mais jogadores. Sabe por quê? Porque o jogador que se destaca no sub-20, a gente não pode cobrar o mesmo rendimento, a mesma intensidade no time principal do dia para a noite. Tem que dar tempo de adaptação. Porque o menino do sub-20, ele joga com jogadores da mesma idade, com um físico parecido, com uma responsabilidade diferente. Ele não tem a mesma responsabilidade. Vou dar o exemplo do David. O David não tem a mesma responsabilidade no sub-20 ou até mesmo no sub-17 que ele estava há pouco tempo atrás, que ele tem no profissional. O peso é diferente. A torcida não vai ficar marcando ele, né, xingando o menino, se ele errar gol no sub-17, no sub-20, porque a exposição também é menor. Mas no profissional vai. E aí, isso pode destruir a carreira do jogador no Santos. Pode ser que depois que saia do Santos, né, o jogador deslanche. Mas qual que é o modelo que, na minha opinião, e não estou falando que é certo ou errado, apenas a minha opinião, é o correto? É você ter um time de jogadores mais experientes e aos poucos você vai introduzindo os meninos da base, para você não colocar essa pressão desnecessária, para você não pular etapas. Já falei aqui do Ângelo, já fui muito repetitiva falando do Ângelo. O que fizeram com o Ângelo é um exemplo a não ser seguido. 15 anos de idade colocaram o Ângelo no profissional. Colocaram uma expectativa na torcida gigante. O menino tem sérios problemas de finalização. Não consegue finalizar. Isso era para ele aprimorar na base. No profissional, a gente entende que o jogador já está pronto, né? Só que o Santos pula etapa. É muito mais fácil você subir um jogador do sub-20 e torcer para ele dar certo, do que você contratar com competência. Jogadores que venham para resolver. Jogadores que sejam de fato lideranças positivas no elenco. Jogadores vencedores. Para que o menino, ou até um outro jogador que chegou agora no elenco, olhe e se espelhe. Pô, esse cara foi campeão disso, 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 disso. Quais são as lideranças vencedoras do Santos? É o Lucas Lima e o Vladimir? São os jogadores mais vitoriosos desse elenco? Você já parou para fazer esse exercício de imaginação? Quais são os jogadores mais vencedores do time do Santos? Isso faz diferença, né? É um Santos que você olha para um lado, menino. Olha para o outro lado, menino. Olha para o outro lado, jogador ruim. Olha para o outro lado, jogador ruim. É esse o time do Santos. É esse o time do Santos. E a pressão vai piorar se o Santos não conquistar resultados positivos. Vai virar uma bola de neve que a pressão vai ser muito maior. E esses jogadores que estão no atual elenco vão aguentar? Tem capacidade mental e técnica para reverter isso? Sinceramente, eu não sei. Sinceramente, eu não sei, né? Outra coisa, se não contratar jogador de qualidade, a chance de você cair para a Série B é muito grande. E o que é pior? Você aumentar um pouco a dívida para você reforçar de fato o elenco, mas reforçar o elenco. Ou você cair para a Série B, e eu, sinceramente, não consigo calcular o prejuízo que seria para a imagem do Santos e o prejuízo financeiro de uma queda para a Série B. Porque na Série B, cota de patrocínio é diferente. O cara não vai querer pagar o mesmo valor para um time da Série B que ele paga para a Série A. A cota da TV, a mesma coisa. Bilheteria. Torcedor do Santos vai se sentir motivado para assistir um Santos e algum time da Série B? Né? As receitas que o Santos vai deixar de ganhar jogando numa Série B. Enfim, é um prejuízo incalculável, principalmente o prejuízo de imagem, que hoje uma das coisas que ainda resta ao torcedor santista é o orgulho de nunca ter caído para a Série B. Porque muitos clubes do Brasil e do mundo, clubes grandes,
já caíram. Mas o torcedor santista pode bater no peito ainda e falar que o time nunca caiu. Espero que continue assim. Espero que o presidente do Santos, comitê de gestão, Falcão e demais responsáveis coloquem a mão na cabeça. Assistam esse jogo contra o Blumen. O elenco do Santos é frágil. Não dá para tirar muito desse time do Santos. Espero que o Paulo Turra, nessa primeira semana de trabalho, já esteja com o caderninho dele colocando o nome dos jogadores que não precisa mais atuar pelo Santos. O senhor Camacho consegue falhar até contra o Blumen. E o Vladimir, se não é o Vladimir, que eu critico, mas a gente também tem que saber reconhecer quando vai bem, salvou o Santos. Se não fosse o Vladimir, o Santos teria perdido para o Blumen. E de novo, um goleiro tendo que salvar o Santos. De novo, um goleiro do Santos sendo um dos destaques do jogo. Quando não é o Vladimir, agora, né, quando não é o João Paulo, foi o Vladimir. Até quando? Eu quero que o destaque do meu time seja o atacante, seja o meia, sei lá. E não um goleiro que toda hora tem que ficar fazendo alguma defesa porque alguém ali da frente está errando. Luiz Felipe não consegue correr. Luiz Felipe não consegue correr. Não dá para o Santos ter um zagueiro muito lento como o Luiz Felipe no elenco. Não dá. E tá, sei lá, 7, 8 anos no time do Santos. Acho que é desde 2016, né, que ele tá no Santos. E continua. Camacho, renovação. O Lucas Barbosa não tem condições. Não tem condições. E eu não queria criticar o Paulo Turra, mas vou ter que dar essa corneta. Por que não testou o Patati? Ou o Paulo Turra também identificou que o Patati tá abaixo do Lucas Barbosa? Porque se o Paulo Turra identificou isso, aí eu fico preocupada. Não acho que o Patati vai resolver os problemas do Santos, mas o Patati tá abaixo do Lucas Barbosa hoje? Até o Lucas Braga tá abaixo do Lucas Barbosa? Aliás, o Lucas Braga eu até entendo que tá voltando aí da pubalgia, coisa e tal, mas o Patati eu não entendo. Né? O Santos teve 2 anos e meio para arrumar a casa, para colocar as finanças em dias. Não vou nem entrar no mérito se diminuiu, se não diminuiu a dívida, mas teve 2 anos e meio para fazer isso, para colocar a parte financeira em ordem. Pelo menos nesses últimos 6 meses, a gestão tem que abrir a cabeça, abrir o bolso, abrir a carteira para contratar jogador. Nesse um mês, entre julho e agosto, o Santos tem que contratar jogador de qualidade. Quantidade e qualidade. Porque 2 e 3 reforços não vai resolver todos os problemas. Porque se esses jogadores aí se machucarem, ficarem suspensos, quem que joga? É esse elenco. E é aquilo, né? Quando a gente mais precisa de jogador bom, acontece alguma coisa e ele fica sem condições de jogar. Enfim. E por fim, né? Só relembrar. Jogador barato. Jogador não resolve. Jogador barato não resolve. Jogador por indicação, porque vocês são amigos, né? Presidente do Santos, amigo do presidente do Corinthians, trouxe o Luan. Presidente do Santos, amigo do presidente do Água Santa, trouxe o bonde do Água Santa. Então, amizade com o presidente não existe, tá? Porque se fosse uma amizade verdadeira, o cara ia te dar o craque do time. Não ia dar o que sobrou, refúgio. Ou no caso do Água Santa, né? Um time que tá sem calendário, né? E aí pro Água Santa é bom colocar eles no Santos pra ter vitrine, enfim. É isso. Mais um desabafo. Ah, Nájila, você está sendo repetitiva. Tem que ser repetitiva, né? Mesmo a gente sendo repetitiva, eu, outros criadores de conteúdo, vocês que me assistem, torcida que vai protestar no estádio, torcida que vai protestar no CT, mesmo todo mundo sendo repetitivo dos problemas do Santos, parece que a diretoria do Santos ainda não acordou para a vida. Espero que acorde e que eu venha aqui fazer um vídeo elogiando. Mas por enquanto, tá difícil, né, Santos? Tá difícil. É isso. Vamos acordar para a vida, porque senão o fim pode ser trágico.